Olá, muito boa noite. Vou esperar um pouco o pessoal chegar por aqui, mas tô bem animada para essa conversa que a gente vai ter com a Fernanda agora. Oi, pessoal, boa noite. Oi, Ju, que bom te ver por aqui. Oi, Cíntia. Gente, eu tô chegando cada vez mais perto pra ter que ler. Andréia, que saudade de você. Poxa, que prazer ver todo mundo aqui. Vou te falar que pra essa live eu tô assim realmente emocionada. Porque... Oi, Alex. Porque eu vou receber primeiro uma pessoa muito querida que eu admiro muito. Bom, eu admiro todas as pessoas com quem eu converso por aqui, isso é verdade, né? Mas a Fernanda tem um olhar muito sensível, muito especial e muito especializado, né, em crianças e com todas as manifestações que acontecem na infância e que depois, boa noite, e que depois vão ser aí carregadas, né? Gonçalo, como estás? Saludos do Equador, saludos desde Brasil. E então eu acho importante, né, a gente olhar com atenção aí para essas características infantis, né, para que elas sejam abordadas de maneira eficiente, para que se construam cidadãos empoderados, né, fortes, né, emocionalmente dizendo, né, para que a gente, né, entregue aí uma geração melhor. Então, eu tô bem, assim, ansiosa, né? Alguém também falou que está ansioso. A Fê é muito top, é verdade. Eu tô bem ansiosa aqui para recebê-la. Deixa eu ver se a Fê já chegou por aqui. Ainda não, vamos aguardá-la. Francisco tem vários traumas infantis. Eu acredito, eu cresci com você. Mas a ideia é a gente ter esse olhar empático, né? Sobre os vazios na infância, sobre como identificá-los. Oi, Fê, me chama aqui para você entrar e tratá-los, né? Conduzi-los de uma maneira correta. Deixa eu ver se eu te chamo. Peraí. Não. Agora começa aquela palhaçada de como achei. Fê, send. Você recebeu aí. Tô te esperando. E então vai ser. Ah, que bom! Boa Boa noite! noite, Carol. Fê, que prazer estar aqui com você. Obrigada por aceitar o meu convite. Eu fiz um Alegria, convite, Carol. eu fiz um convite apelativo, eu sei, mas você topou e é um prazer poder estar aqui com você e levar um pouco desse seu conhecimento incrível para todo mundo, né? Eu sempre falo que a gente que é profissional da área da saúde só faz sentido a gente estar aqui nessas plataformas se é para levar informação de qualidade, né? Crível e de qualidade. Então, ter você uma mestre, doutora, pós-doutoranda, que pode agregar tanto conteúdo aqui para a gente, tanta informação, é um prazer e uma satisfação muito grande. Obrigada. Obrigada eu, Carol. Fico contente demais com esse convite, né? A gente tem uma história juntas aí, poder a gente, de alguma forma, levar um pouco do nosso meio de campo, da nutrição, da psicologia, para mais pessoas. Obrigada pelo convite, Carol. Fê, eu vou te apresentar, mas se eu esquecer de alguma credencial, você me avisa, por favor. A Fê é psicóloga clínica, é mestre e doutora e pós-doutoranda pelo Instituto de Psiquiatria da USP. E o seu foco de pesquisas e atenção é dentro do universo infantil, né, Fê?
Isso, na verdade, eu penso que a minha trajetória de interesse, de estudo, é em vínculos humanos, né? Então, vínculos entre pessoas, entre casais, entre pai e filho. Então, é isso que faz a gente, a coisa mais importante do ser humano, a gente ter essa natureza, essa orientação para estar com os outros e se vincular. É esse meu interesse de estudo aí, Carol. Ai, que bacana. E você sabe que depois que eu comecei a entender assim a saúde de uma visão um pouco mais holística e desapegada só da nutrição, né? Quando eu fui lá estudar medicina do estilo de vida, que eu vi a importância das conexões, né? Você está chamando de vínculos, a gente chama muito de conexões e relações pessoais. E isso é a base, aí tá dentro dos pilares de um estilo de vida saudável. E aí, Fê, hoje eu fiquei pensando o dia inteiro, né, de como a gente chegou até aqui. Foi muito legal poder ter revisitado essa nossa trajetória mesmo. E a vida é uma dança maravilhosa, né? Quando a gente consegue enxergar assim, esses movimentos sutis que ela faz para os encontros, para a formação dos vínculos no final do dia. E não só isso, eu estou aqui, né, eu queria abrir a live em grande estilo para lhe receber, mas você já me deu a letra, né? Então vamos uma live que vai, né, de aniversário de Lacan. E Isso. você, né? Então parabéns em sua homenagem. E você colocou uma frase que me chamou muita atenção, que eu acho que a gente pode começar ali por ela, que é: um sintoma quer enunciar uma verdade, Pronto. né? Eu acho que é uma maneira empática de olhar até para o sintoma, né? Entender o que ele quer mostrar para gente. E a nossa conversa é sobre vazio, então eu queria logo saber, né, sobre a ótica da psicanálise, o que é o vazio. Ótimo. Valeu, Carol. Acho que tu já colocou a bola para eu fazer o gol aí, né? Já começamos um lugar importante que eu acho que vou juntar duas coisas que tu falou aí, né? Que é o vazio e a ideia da gente olhar para o vazio com certo carinho e não só querer decepar ou cortar ou se anestesiar do vazio. Então, eu acho que uma coisa que todos nós seres humanos conhecemos aí é a ideia de um sentimento de um ruim sem nome. A gente acorda mal, ou vem um ruim dentro da gente que a gente sabe que não está bem, mas não sabe o que é, não tem legenda, a gente não reconhece o fio desse novelo para tentar olhar e cuidar disso, né? Acho que por aí que a gente pode entender o que é uma angústia, e os vazios são um pouco isso, né? É um buraco em que a gente não tem significação ainda. A gente ainda não tem uma clareza do que se trata. Como é algo que traz desconforto, nosso primeiro ímpeto de nós seres humanos é tentar tamponar esse vazio, evitar, anestesiar, e temos vários métodos para isso, né? Um deles, que eu acho que é o importante da gente trazer aqui do nosso meio de campo, é através da relação com a alimentação, né? Tem gente que se joga num comer compulsivo, tem gente que controla relações ou o seu alimentar e se nutrir da vida controlando a alimentação. É uma das formas, né? Temos álcool, temos drogas, temos atividades mais da linha de maníaca, de ser a gente fugir das situações difíceis. Mas a ideia é essa, né? De que o vazio traz desconforto e o que nós pensamos que o vazio pode contribuir é que se a gente aprender a sustentar, a conviver, conhecer um pouco mais disso, a gente acaba sendo presenteado que a gente entende mais de outros sentidos da gente, do nosso desejo, do que busca a gente na vida. Eu gosto de pensar, Carol, que assim, que nós seres humanos somos animais diferentes, né? Galinha, cachorro, pato não tem sentimento de vazio, né? Não tem crise existencial, não vai para análise. Né? Esses animais, eles sabem o que tem que fazer. Então, o cavalinho nasce, ele já sai galopando, levanta as perninhas em segundos e vai mamar na mãe. O ser humano não é assim. O ser humano está no berçário e não tem mínima ideia do que tem que fazer. Por que eu estou contando isso? Porque
O cavalo também não cria. A gente não vê um cavalo dançando tango, a gente não vê um cavalo andando de pé, porque ele não tem angústia, ele não tem por que se recriar, ele não tem por que... Ele não tem um vazio de se entender o que é, o que falta para virar uma outra coisa. Diferente de nós seres humanos, a gente tem vazios, angústias, e se a gente conseguir sustentar, conhecer, olhar para isso, isso enriquece demais a nossa personalidade. Então, acho que o primeiro gol que tu colocou aí a bola para eu fazer é esse, né? Da importância da gente não se afastar e não lidar com angústias e com vazios, de conhecer. E, Fê, isso para mim fica claro um pouco entre os adultos, né? Ou entre os mais crescidos, vamos colocar assim, né? Às vezes nem o adulto. A gente percebe o desconforto, percebe a angústia, a necessidade talvez de ficar mais quieto, ou a necessidade, né, de correr para algum lugar para tapar isso daí. Mas e as crianças? Como que elas manifestam esse vazio? Como os pais, os cuidadores, as pessoas que cercam essas crianças, quais os sinais que ela dá que a gente pode sacar, observar, falar, opa, peraí, isso é uma angústia existencial. Nem sei se eu estou usando o termo certo, tá? Você me corrige. Isso é uma angústia, isso é um vazio, e a partir desse momento ajudar a criança a lidar com isso. Como tratar essa abordagem numa esfera familiar ou no sentido dos cuidadores em relação às crianças? Eu elenquei, Carol, assim, eu tenho esse vício, como tu também, né? Eu sei, de professora, então elenca tópicos didáticos. Sim. Eu elenquei É, três é, pontos. é, é, é a fala pedagógica. Então, assim, Ou melhor, é um furor pedagógico que a gente tem. eu sempre peço desculpas, às vezes até em sessão, porque eu tendo a fazer uma síntese e levantar tópicos no final da sessão para as pessoas, porque é esse vício, né? Então, eu acho que eu levantei para esse bate-papo também, eu acho que 3 pontos importantes de como a gente investigar e cuidar e tecer sentidos para os vazios. Porque a ideia que a gente está falando é essa, né? Eu não quero... A gente quer abordar sintomas disfuncionais, sobretudo esses que a gente está contando aqui, né, da esfera da nutrição, de um outro jeito. Então, assim, eu pensei em 3 pontos que vale a pena a gente conversar. O primeiro é nós pais, nós profissionais da saúde, psis, nutris, toda, né, quem se dedica a formar um ser humano, a cuidar de um sofrimento, aprimorar a ferramenta da escuta. Eu acho que isso é uma coisa importante. Né? Como que a gente faz isso? A tarefa de um adulto é isso, né? É tentar entender, ler essa criança, ler os sintomas dela, por que uma criança engordou um monte, por que uma criança ficou do nada seletiva em relação à alimentação, ou fica em embates oposicionistas controlando o que vai comer, o quanto vai comer. Por que existe, qual que é o significado? A ideia é a gente buscar qual é o significado por trás de um comportamento. Né? Essa é a especialidade do psicólogo. A gente vê um comportamento que é a ponta do iceberg, o que tem por baixo disso, né? Qual é o sentido disso? Então, o sintoma, ele vem enunciar alguma verdade, algum desconforto. Com criança, agora pensa, como é que é com criança? A criança não vem no meu consultório, deita no divã e sai contando. Esta semana eu tive um desconforto com os meus pais. Eu não conhecia essa criança ainda, tá? A criança, ela vem para cá e eu proponho conhecer o mundo dela através muito do lúdico, tá? Então eu faço o quê? Eu disponho de massinha, de pintura, de desenho, de miniaturas. E isso qualquer profissional é importante que tenha, né, no consultório. Um cantinho em que a criança possa se expressar além das palavras. E se a gente tem uma escuta, um olhar, uma observação atenta, a criança ali vai contar do jeito dela quais são os conflitos, as dificuldades dela. Ali tem alguma coisa. Eu vou dar um exemplo de hoje, tá? Hoje eu atendi uma menina que chegou e eu monto alguns cenários, dependendo de cada pessoa que vem, eu deixei bastante massinha à disposição. Daí ela falou assim: vamos brincar de sabotagem?
Eu falei, vamos, né? Não sei o que que é, mas vamos, a gente topa. Daí ela falou, a sabotagem é o seguinte, eu vou esconder a massinha em alguns lixos. E você vai escolher a massinha, vamos ver se você escolhe a massinha boa ou a que tem a sabotagem. Eu brinquei com ela, tal. À medida que a sessão foi correndo, eu fui pensando, você está preocupada, né? Parece que está achando que as pessoas vão sempre te trazer surpresas ruins, vão te sabotar. Então, assim, a tarefa de quem está com uma criança é essa: é proporcionar situações, é provocar situações para que a criança fale, se mostre, e a gente vai meio que espelhando o que ela está contando para a gente, para ir tendo um sentido das coisas. Não é que eu enfio uma ideia, porque eu não tenho certeza o que ela quer com isso, mas eu vou colocando provocações para a criança se sentir compreendida e dar um passo além de pensar um pouco melhor. E isso vem através da escuta. Esse é um perigo dos nossos, né, da nossa profissão, dos profissionais de saúde, eu estou falando, da gente chegar com protocolos, com questionários e com coisa muito objetiva. E é muito importante que a gente tenha sempre situações não estruturadas. Oferecer lápis, conversas, sem tantas perguntas estruturadas para a criança ir se mostrando. Por exemplo, Carol, em parcerias, vamos pensar assim com Nutris, o que, que eu acho que funciona muito bem? De alguma forma, a gente, uma criança que engordou, que não come, propor assim desenhos. Desenhe uma refeição legal, desenhe uma refeição chata. A criança mostra no desenho. Puxa, a refeição legal é que ela pode escolher as comidas. A chata é que alguém impõe alguma coisa. Ela dá para a gente de graça, em um segundo, a chave. Puxa, então quer dizer que se os pais tiverem uma comunicação diferente, deixar a criança poder participar das escolhas, a gente já entra de um jeito diferente. Então, assim, a escuta é a chave, é uma das chaves principais da gente ler o que tem por trás dos vazios e dos sintomas. Esse é o número 1. Tá? Vou contar o número 2. Eu pensei do nosso. São 3 pontos que eu pensei da gente levantar aí. O número 2, Carol, tem a ver com a gente tratar as crianças como seres inteligentes, sensíveis e capazes. Parece que é simples isso, mas não é. Eu vou contar uma experiência pessoal aí de como que eu fui aprendendo isso na vida de psicóloga. Durante algum tempo da minha vida, eu fui assistente da minha grande diva da psicologia, que quem é meus colegas psicólogos aí que estão vendo vão saber que é a doutora Crisda Camargo. E ela sabe tudo, tá? Ela é a nossa grande guru aí. Mas a coisa que mais me impactou quando eu fui ser assistente no consultório dela é que ela falava com as crianças sem esconder as verdades. Eu ficava meio assustada no começo. Ela falava, você está aqui por isso, por aquilo, a escola está achando isso de você, pais não sei o quê. E eu ficava constrangida de ela ser tão sincera com as crianças. E as coisas que se desdobravam depois disso eram incríveis, porque eu entendi que quando a gente tem uma linguagem direta, sem inventar, sem dar 1000 voltas no assunto, quando a gente fala de verdade para a criança, quando a gente dá status para a criança poder, né, se entrar em contato com tristeza, com luto, com medo, com raiva, a criança tem a chance de poder lidar com os sentimentos, enfrentar os sentimentos. E outra, ela tem segurança no adulto de poder saber, isso aqui é um vínculo que eu posso confiar. E essa é uma coisa que não é tão natural para a gente. A gente diz, não vou falar, vou poupar, vou não sei o quê. E a gente não fala disso. Eu tenho até uma coisa para contar. Com meus filhos, eu tenho 2 filhos, um de 5 e um de 7. Eu combinei com eles uma coisa. Sempre que eles não entenderem uma coisa, eles me perguntarem em criancês. A gente brincou, né? Eu falei assim, ó, vocês não entenderem, vocês perguntam que eu respondo para vocês em criancês, para vocês entenderem. Não tem nada que eu não posso explicar. E daí, porque às vezes é isso, eu enquanto mãe também falo assim, não vou falar disso, não vou entender, ou de política, ou disso, ou daquilo. Ele falou, mãe, mas fala em criancês. Né? Então, essa ideia da gente tratar uma criança como alguém que pensa, alguém que entende, alguém que captura. Vou até contar uma outra coisa, Carol. Hoje eu atendi uma paciente muito querida que tem uma filha, que tem 2 filhas pequenininhas, uma neném e uma de 2,5.
E ela me contou muito emocionada na sessão hoje que a filha de 2 anos e meio, ela perdeu o pai, essa paciente, há 2 meses. E a filhinha de 2 anos e meio, ó, um tico de gente, pegou uma foto do porta-retrato e falou, né? Você sente muita saudade dele, mamãe, do seu pai, né? E ela ficou muito emocionada em pensar que uma criança tão pequena já consegue capturar no ar uma mãe de luto, a sensação de impermanência, de alguém que não volta. Então, essa ideia que a criança está ali e não entende, gente, não existe isso. A criança está capturando tudo. E o quanto mais a gente puder ser verdadeiro, mais direto, a gente ajuda a criança a construir significado, enfrentar situações e não precisar cair em sintomas. Por que eu estou falando disso tudo? Quando a gente não tem significado, quando a gente não entende, a gente apela para sintomas, a gente apela para atuações, a gente anestesia, a gente come demais, come de menos, a gente dorme demais, a gente foge da coisa difícil. Mas quando a gente pode falar das coisas de verdade, a gente não precisa fugir. E a gente aprende a lidar com elas. A verdade é, Carol. Tô falando demais. Conta alguma coisa aí para mim, Carol, antes de eu falar na terceira. Não, eu tô deixando você falar e eu tô aprendendo tanto que o espaço é seu, Fê. Lógico que eu fiz várias anotações, mas você sabe, né, Fê, que eu sou novata, né, ainda nesse universo infantil, né, tanto dentro do consultório quanto na vida. Mas uma das coisas que eu percebi, né, dentro do consultório, é que o que você falou é da escuta. E não é só uma escuta passiva, né? Conta para mim. A criança, ela sente quando você está interessado naquela história. Então, é um escutar muito curioso, né? É um escutar muito... Me conta mais. Mas e que fruta? E de que cor? E qual é o cheiro? E por quê? E fica aonde que fica na geladeira? E quem compra? E quem dá? E que cara ela faz? E que cara você faz? E depois? Então, no final do dia, né? Era uma coisa que eu acho que tinha um pouco já, sei lá, que já existia até na minha personalidade. Até porque a gente é pesquisadora, né? Então a gente é uma curiosa nata. Disso, de escutar essa criança com uma curiosidade, né? Como se fosse sua. Né? Então, esse interesse pelo universo, esse interesse pelaquela questão, né? E o que você colocou, falar a verdade, né? Sim, chocolate é uma delícia, todo mundo gosta. Não pode comer 2 ovos no dia, né? E falar em criancês, faz dodói na barriga, né? Eu não posso falar que inflama as artérias coronarianas, mas, né? Faz dodói. Então, eu acho que traduzindo para o nutricionês é muito disso. Eu acho que assim, o transtorno alimentar em si, caracterizado e diagnosticado, ele tem que ser tratado por nutricionistas especializadas nesse assunto, né? A gente trabalha com uma rede de apoio entre nós, colegas, onde uma vai para outra de acordo com a sua própria especialidade. Mas todas nós precisamos, todos nós, né? Precisamos identificar essa pessoa, e a gente está falando de criança, mas a gente vai para o adolescente, vai para o adulto, né? Identificar isso e essa caracterização, essa identificação se dá por essa escutativa, né? Por essa escuta realmente interessada. Falar a verdade, expor a verdade, traduzir todo o nosso conteúdo, né? Que é baseado em valor de P no final do dia, para uma linguagem acessível, né? Que é isso que funciona. Eu lembro que uma das minhas primeiras pacientes foi a minha sobrinha, Laurinha, né? Falei, eu preciso testar, vou testar com alguém conhecido, já recebo um feedback, né? Minha irmã não dá feedback, minha irmã dá feedback, então vai ser bom. E assim, eu percebi que era isso, né? A Laura, ela nunca tinha sido escutada em relação à sua alimentação,
dentro desse personagem nutricionista, né? Com a agenda dela vestida, caracterizada, escutando, estando ali naquele momento só para escutá-la. E mesmo a gente sabendo que santo de casa não faz muito milagre, né? Funciona, porque a criança se conscientiza. Foi o que você colocou, a criança é um ser pensante, ela é capaz, né, de escutar, receber informação e processar. A gente precisa direcionar isso. Acho que a Fê deu uma travadinha, foi só para mim ou para vocês também? Vamos ver que ela já volta. Fê, você tá me escutando? Mas, enfim, então a Fê já vai voltar aí. Problemas de internet, de conexão. Quem diria, né? E aí, conexões que fogem aí a nossa escuta. Né? E, Fê, qualquer coisa você pode entrar e sair de novo. Mas vocês estão me escutando bem? Eu também estou travada ou só a Fê? Mas eu acho que é isso. E a gente. E assim, é uma coisa. Oi, Carol, travou pra mim. Peraí. Pronto. A Fê sai. Ah, obrigada. Vou chamar a Fê de novo. Pronto. Vamos ver se ela já volta. Mas é isso, né, pessoal? Não sei, eu queria saber um pouco até de vocês, do que como vocês estão recebendo essas informações, né? Do escutar, falar a verdade e desenvolver uma conversa, né, com as crianças, sempre para que elas entendam, percebam, nomeiem os seus sentimentos, né? Isso é bem importante, né? E dentro da própria abordagem nutricional, é ali, por exemplo, que se reconfigura, né? Todo, ou se ressignifica, né? Todo esse processo, toda a relação que existe entre a criança e a alimentação, né? Então, é muito essa capacidade que a gente tem de ressignificar a alimentação, de colocar ali uma conotação positiva, né, para a alimentação. Olha lá, a Fê voltou, eba. Sim, sim. Eles estão comentando, né, o quanto os pais estão se queixando da dificuldade de controlar a alimentação. Voltou, Fê, que bom. Não, desculpa. Imagina, eu tava concluindo, né, os seus 3 pontos, então a escuta, falar a verdade, desenvolver essa arte de conversar. E eu falei que Isso. dentro do universo da nutrição é justamente nesse momento, na conversa, que a gente ressignifica a relação com a alimentação, né? Que tira uma conotação negativa, né? E traz para um universo mais positivo, uma coisa mais natural, empírica do ser humano. E isso, cara, de conversar é uma coisa que é muito importante a gente desenvolver a partir da infância, porque isso que é o que vai fundar o pensamento reflexivo, a nossa habilidade de conversar com os nossos vazios, de entender os significados. E eu acho que tu falou a chave principal aí, de que é sair de um lugar passivo para um lugar interessado em toda conversa possível, né? Então, assim, é quando a gente conta um detalhe, quando a gente pergunta um detalhe, e como você se sentiu, e como foi, o que você pensou quando você conheceu isso, aquilo. A gente desenvolve vocabulário, desenvolve reflexão, fortalece a capacidade dessa criança de se conhecer, de tecer um significado para as coisas, né? Eu lembrei agora de uma passagem que eu estava num casamento com os meus filhos, eles estavam tipo meio de saco cheio, né? De esperar a noiva entrar e não sei o que, não sei o que. Queriam sair. E eu fiquei meio que no ouvido deles, conversando um pouco. Apareceu um cachorro na porta da cerimônia. E eu pensei, né? Vocês acham que é o cachorro da família do noivo ou da noiva?
Por que que esse cachorro não veio vestido bonito? Então, assim, a ideia é mais ou menos essa matriz, né? A ideia da gente fazer a conversa que pode ser superficial, ser mais detalhada, ser mais profunda, entender significados dentro dela. Se a gente é habituado a fazer isso desde pequeno, a gente vai tecendo significado para os vazios, para a gente, para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos. É preventivo de sintoma de todas as ordens. Eu pensei, Carol, de trazer também uma vinheta clínica, uma interface legal do nosso campo de trabalho, para que fique, de repente, um pouquinho mais evidente, mais claro aí como a gente pode usar isso da escuta, do falar a verdade para as crianças e da conversa. Eu tinha, Carol, um menino que apareceu no consultório que ele engordou 10 quilos num mês. Foi no pediatra, não tinha nenhuma causa mais orgânica preocupante, descartou outras situações, né, hormonais, enfim, para isso. E não tinha uma queixa relacionada, engordou 10 quilos do nada, comeu um monte esse mês. E, puxa, investigando não tinha nada evidente. À medida que a criança veio e foi conversando, foi ficando evidente, ele contou de graça, né, de bandeja para mim, que o que tinha mudado na rotina dele nesse último mês é que ele comia sozinho e que ele estava mais preocupado, porque a mãe estava no quarto todos os dias e não saía do quarto. E ele viu a mãe desmaiar no banheiro um dia. Então, ele passou a ficar muito preocupado se a mãe no quarto, com a porta trancada, que a mãe ficava trancada durante o dia, o que estava acontecendo? Se a mãe ia morrer e ele passou a se alimentar sozinho também. Então, ele passou a ter vários lanchinhos e alimentar, né? Comer durante o dia. E quanto mais angustiado, mais comia e sem notícia dessa mãe. Quando eu conversei com essa mãe, eu acabei descobrindo, que não foi me informado no começo, que a mãe estava deprimida. Por isso que ela não saía do quarto e se trancava no quarto para não assustar a criança. Que ela não tomava banho, não saía, não comia nada disso. Mas o efeito foi ao contrário, porque a criança associou que o não sair do quarto e a mãe ter desmaiado um dia, a mãe ia morrer. Então, o que a gente mudou nessa conversa? Em primeiro lugar, a gente combinou da mãe deixar a porta destrancada, para a criança ir lá e ver que a mãe está viva. Uhum. Não está morrendo. Em segundo lugar, a gente combinou de, mesmo que a mãe não se levante até a cozinha, da criança poder comer na cama com a mãe. Né? Porém, é um momento que ela podia ainda estar com a mãe, ser assessorada, estar junto nesse vínculo, cuidar da relação e não focar na alimentação. Outra coisa, a gente combinou da mãe poder falar para a criança a verdade. Eu não estou bem, eu estou precisando ficar mais paradinha, me cuidar, eu estou indo no médico, eu estou me tratando, eu vou melhorar. Então, falou a verdade de um jeito tranquilizador também, e a criança pôde reconfigurar isso tudo. E a Nutri entrou no lugar de mudar essa relação com a alimentação, fazer coisas juntos com a criança. A mãe levantava um momento para preparar o lanchinho junto. Então, ela mudou a relação com a alimentação. E eu achei bonito isso, Carol, porque assim, ficou muito claro que, né, nesse caso, para mim ficou muito claro da importância, né, que o profissional é da nutrição, não é da começão, não é o comer, né? É a relação que tem por trás do comer, né? De realmente nutrir, né? Essa relação que nutre, como isso faz. Então, assim, foi um caso que foi muito bem sucedido, porque essa dupla funcionou muito bem, sabe? De como a gente pode reconfigurar relações e vínculos através de momentos da alimentação dentro de uma situação grave, de uma mãe deprimida e um filho preocupado, e um filho que estava preenchendo vazios através da alimentação. Então, é desse jeito, né, Carol? Escutando a criança, conversando as verdades e indo a fundo, né, se interessando. Mas como que é? O que mudou? O que não mudou? E aí, duas profissionais puderam se beneficiar disso e mudar a trajetória desse sintoma. E você falou uma coisa que eu vejo bastante, né? Os pais, eles têm muito medo de expor a vulnerabilidade, né? Eles têm muito medo de se expor fracos perante aos filhos, mas isso no final do dia nada mais é do que falar a verdade,
né? A gente fala Isso, tanto que é preciso aliviar, aliviar, aliviar. A gente precisa se aliviar primeiro, né? isso. A gente vê E as muito... mentiras têm mais danos que a pior das verdades. É sempre assim. É uma das coisas mais importantes que a gente sabe, né? Porque a mentira a gente fantasia, a gente perde a confiança no outro, ela não traz É, nada. olha, a gente recebeu uma pergunta aqui super interessante, que é: os pais têm se queixado muito da dificuldade de controlar a alimentação agora, né, nesse período de pandemia. Bom, vamos combinar que a gente está com dificuldade de controlar qualquer coisa durante a pandemia, né? E você sabe, Fê, que eu tenho visto que tem certas situações que a gente precisa lidar com mais naturalidade mesmo. Obviamente as crianças estão engordando e comendo mais na pandemia, tédio, né? Tá todo mundo trancafiado. E é justamente isso, o tédio faz qualquer adulto comer mais. Você imagina, buscar mais para comida, porque o tédio é um vazio, né, Fê? É o que eu vou fazer Isso, agora? Não tem exatamente, nada cara. para fazer, Exatamente. então eu vou comer. E Né? A gente abre a geladeira e fica olhando para a geladeira naquela tentativa que alguém saia de lá para nos animar, né? Então é essa situação. O TED é justamente a é o configuração vazio. desse vazio, né? Então tá difícil de controlar, a gente precisa deixar isso daí mais natural. E essa é uma fala, Fê, daí é uma pergunta que eu tenho para você. Essa é uma fala muito da nutrição, né? A gente precisa naturalizar os corpos. Eu concordo. A gente precisa naturalizar essa vontade de comer, né? A gente precisa deixar as coisas mais naturais possíveis. Mas a gente não pode esquecer que por trás de um processo de ganho de peso tem um sintoma querendo enunciar uma verdade, né? Então, É isso sim, aí. todas as formas físicas são maravilhosas. Tá tudo certo em relação a isso. Mas como a gente naturaliza a obesidade na sua manifestação clínica e não na sua manifestação física, né? Então, a gente, enquanto os profissionais também ficam nessa tendência, né, entre né, classificar, dicotomizar também muito o que é certo e o que é errado. Então, sim, acho que a gente deve, né, deixar os nossos pacientes seguros, mas tratar, escutar, ouvir esse sintoma, né, e intervir. O que você acha sobre isso, Fê? Eu quero comentar uma coisa, Carol, super importante que tu falou, que é uma queixa assim disseminada que eu ouvi, tá? Eu ouvi e vivi, porque eu sou mãe de dois pequenos, né? Das mães contarem que as casas são como restaurantes e os pais como garçons, né? Dos filhos pedindo, quero um vinho, não sei o que, não sei o que, quero não sei o que, quero não sei Aí o no final que. do dia você cozinha tudo que não come, lava tudo que você não sujou, né? Então, assim, uma coisa, né, bizarra de pedidos e de comida a todo momento, e lanchinhos e pedidos. Eu fui entendendo, Carol, que assim, teve um fenômeno curioso que as crianças puderam estar mais próximas dos pais em casa. E isso, ao invés de trazer uma tranquilidade só, trouxe uma angústia. Por quê? Os pais estão em casa, mas não estão disponíveis. Eles estão fazendo home office. Então, é como se, assim, é quase que pior para uma criança ter um pai, uma mãe de corpo, mas não de alma. Então, assim, o pai está no quarto o dia todo e eu não posso falar. É quase como se estar tão perto e tão longe, dá uma angústia enorme de eu querer estar junto, eu conversar. E essa angústia, esse vazio, pode vir através de solicitações sem parar. A Sim. criança que já sabia comer sozinha, escovar o dente no banheiro, volta, regride e faz um monte de pedidos sem parar. Então, no fundo, é um jeito dela testar a disponibilidade do vínculo. Né? Dela falar assim, eu posso mesmo contar com você ou não? Você está disponível para mim ou não? Então, ao invés da gente responder com a comida, se a gente responder nessa fala,
é um grande benefício de dizer, eu sei que você quer ficar junto, eu sei que você está querendo que a gente fique junto, mas às 5 horas eu acabo e a gente já vai ficar junto. Ao invés de responder na solicitação da comida, responder na solicitação do afeto. Isso é super importante, porque assim, isso eu ouvi desde o começo da pandemia e se mantém até agora. Né? Esse restaurante faz como garçons, puxa, mas eu não vou dar comida, mas ele está comendo de 1 em 1 hora, não é? É fome ou é uma fome de afeto? É de comida ou é de afeto? É fome ou é vontade de comer, né? Ô, Carol, e eu pensei que a gente podia fechar aqui de um jeito legal, que eu até coloquei né, um petisco aí no nossa chamada do dia, que é um livrinho sobre os vazios, que eu recomendo assim para todo profissional de saúde. Eu acho que nutris, psicólogos, pediatras, quem cuida de crianças com sintomas, né, com qualquer dificuldade emocional, esse é um presente aqui. Não vou ler inteiro, tá? Para não alugar as pessoas, mas eu acho que ele é tão Fê, a importante. gente tinha combinado 40 minutos, mas eu tava aqui quietinha, eu não ia fechar, eu ia deixar você. Eu vou contar um pouquinho. Então, o nome é sugestivo, é vazio, tá? E vou resumir um pouco aqui. Eu separei nos clipes as páginas que eu acho importante a gente contar. Conta a história de uma moça, a Júlia, que vivia feliz, tudo bem na vida dela, até que um dia tudo mudou e ela ficou com um grande vazio, tá? E daí ela tentou de várias formas, a Júlia tenta de várias formas preencher esse vazio. Dali surgiam monstros. Esse vazio sugava todas as coisas. E esse vazio, quanto mais ela fazia, mais ele crescia. Esse buraco crescia cada vez mais dentro dela. Até que um dia ela procurou uma tampa para fechar esse buraco. E ela viu que existiam várias tampas. Uma delas eram os doces, as comidinhas. Ela passava o dia inteiro preenchendo os vazios dela desse jeito. Tá? Algumas eram boas, outras pareciam ser ruins. E ela foi tentando. E por mais que ela tentasse, um monte de coisa para preencher esse buraco, o buraco só aumentava. Até que ela acabou desistindo. Se sentiu meio mal. E vamos ver o que aconteceu aqui. Ela ficou em contato com esse vazio, tem algumas páginas que mostram ela em silêncio, olhando para dentro dela, né? Ela resolveu olhar para dentro dela, né? Será que está dentro de mim? Ela olhou para o buraco dela, para o vazio. E ela entrou em contato com isso. Olha que bonito que é a fotografia desse livro. E dali começaram a sair palavras. Né? Ela começou a dar significado para o que tinha dentro dela. O que esse sofrimento queria dizer, ao invés de só tampar o sofrimento. Começou a sair cores e sons, e surgiram significados que ela nunca tinha imaginado ali de dentro, que é o desejo. É aquilo que eu falei, né? O ser humano, quando entra em contato com o vazio, cria, cresce, se transforma. O cavalo não, né? A galinha não. O animal faz a mesma coisa que tem que fazer, não tem crise. E dali saíram mundos mágicos, e ela se sentiu como antes, ela se sentiu em casa. E daí ela ficou feliz com essa descoberta de que dentro dela tinham várias cores e vários significados. E ela percebeu que, no final da história, ela vai contando que dentro do vazio dela, ela encontrava presentes. Se ela entrasse dentro do vazio, ela voltava com um presente. E ela começou a lidar com isso e pouco a pouco o vazio foi diminuindo. O buraquinho foi ficando um pouco menor dentro dela. Mas, por sorte, o vazio nunca sumiu de vez. Ele ficou pequeno, mas nunca sumiu. Ou seja, é aquela angústia boa, que faz a gente crescer, ter desejo, cuidar. E não aquela angústia que paralisa, que a gente não consegue pensar. Né? E ela pensou que sempre ela podia voltar para esse mundo dela e encontrar surpresas. E no finalzinho da história, acaba a Júlia, né, com o vazio, que é um lugar que cresce.
né? Então, assim, eu acho muito lindo esse livro, porque eu conto essa historinha para as crianças aqui no consultório, que quando elas vêm com desconforto, é desse jeito que eu falo, ó, todo desconforto, todo vazio, alguma coisa que a gente não sabe, ali tem um segredo para a gente, ali tem uma verdade, que se a gente conhecer, a gente vai crescer, vai ganhar um presente. Eu falo, a Tia Fê está aqui para isso, para te ajudar a olhar para isso, para o que está difícil, e a gente crescer com isso tudo, né? Então, eu me ofereço como parceria, como escuta, como um vínculo positivo que vai cuidar disso. O nome do livro, Grazi, é Vazio. O nome da nossa live, né? Vazio. E é muito bonito. E eu não vejo uma interface mais bonita, né? Da psicologia com a nutrição, quando a gente consegue olhar por trás dos comportamentos da relação com a comida, com a alimentação, os vínculos por trás, e reconfigurar em duplas, né? Da Nutri com a Psi, essa relação aí. Então, Carol, acho que Ai, era mais ou menos isso aí. Espero que a gente possa ter plantado sementinhas aí. muitas, Fê, eu tô super emocionada. Recolha os seus elogios, porque foi lindo, foi muito tocante. E para nutrição, esse livro, ele traz, ele tá cheio de símbolos também, né? Porque pensando dentro com essa cabeça de dentro do, né, do atendimento nutricional, você vê que aquela criança angustiada, triste, né? Sem saber lidar com aquele vazio, fugindo dele. Você viu que não tinha cor ali, né? Existia uma monotonia de cores, Isso. na verdade. Eu tive muita atenção, era marrom, cinza, né? Era bem monótono. E depois, conforme ela vai entrando em contato com isso, se conhecendo, se acolhendo, se transformando, o livro vai ficando todo colorido. E esse é o processo da alimentação saudável também, né? A gente começa, a gente entra nesse vazio e as crianças aparecem com aquela alimentação monótona, sem cor, né? Sem prazer. E aos E poucos, conversando, ressignificando, essa alimentação ela vai se enchendo de cor, de sabor, de cheiro, de afeto e de prazer, que é o nosso objetivo, né? Que aqui a gente está aqui para isso, para ajudar as pessoas a se guiarem aí nesse caminho colorido. Fê, obrigada. maravilha, Obrigada, Carol, é Fê. isso Foi um mesmo, né? A prazer gente encontra enorme. Eu vínculos, espero que vínculos amorosos. muitos. E eu espero que a gente consiga te trazer mais vezes para cá. Eu espero também, Carol. Obrigada pelo convite. Boa noite para todo mundo aí. E não esqueçam aí da dica, né? Eu acho que não precisa ser profissional de saúde. Qualquer pai e mãe que cuide, né, disso, de escutar, dialogar, aprofundar, falar de verdade com a criança, a gente vai plantar um ser humano muito mais potente de cuidar dos seus vazios e não precisar escapar para tanto sintoma. Obrigada pela Exato. E entregar oportunidade, uma Carol. geração melhor, né? Isso. Um beijo, Fê. Obrigada. Boa noite. Obrigada para todo mundo por todo mundo que esteve aqui com a gente. Ótima noite. Tchau, tchau. Valeu. Beijo. Tchau. Obrigada.